Abram por obséquio as vossas Bíblias, no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Meus amados irmãos, pensando nesse texto da palavra do Senhor, do versículo 12 principalmente, o 14, momentos cruciais da história do povo de Deus, o povo que estava no exílio, pensando neste homem sem defeito, vivendo em uma sociedade pagã, dominada pelo misticismo, dominada pela idolatria, dominada por tantas coisas que eram completamente anti-Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Glória. Introdutoriamente, irmãos, situar-vos dentro do contexto desta mensagem, eu creio que não se faria nem sequer necessário, pois todos conhecem bem a história de Daniel. A história começa quando Nabucodonosor conquista Judá, a capital Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. Com a conquista, um dos maiores impérios mundiais assume o controle da nação, como de resto todas as nações, diz a palavra do Senhor, que temiam e tremiam diante de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando da invasão e da conquista de Jerusalém, a palavra do Senhor nos mostra no capítulo 1 de Daniel, versículos 1 até o 6, que Nabucodonosor, ele leva dentre os nobres da nação, ele ordena que se escolha dentre as pessoas aqueles que mais se destacassem, desde a aparência até a sabedoria, o entendimento e a inteligência, para que estivessem na corte de Babilônia e aprendessem as leis, as suas leis, os seus costumes, tradições, e pudessem ser influentes dentro de todo o contexto organizacional, administrativo, principalmente no que dizia respeito aos cuidados com a expansão do império que se fazia já notório. Dentre aqueles exilados, todos nós sabemos que lá estavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que teriam depois os seus nomes trocados quando chegaram na corte da Babilônia e foram confrontados para abrirem mão de suas convicções. Eles estavam cada vez mais firmes e decididos a continuarem na sua fé, a continuarem firmes no propósito do Deus que serviam, do Deus a quem temiam. Diz a palavra do Senhor que este Daniel recebeu especialmente de Deus entendimento em toda a visão e sonhos, embora que sobre os seus amigos também Deus tivesse dado luz, entendimento e sabedoria, mas a Daniel o Senhor deu entendimento quanto às visões proféticas, os sonhos. Diz o texto que nós lemos hoje, que neste Daniel se achou um espírito excelente, ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas. Quem não gostaria de ter na sua equipe de trabalho um homem como Daniel? Glória a Deus. E o Senhor lhe deu a ele graça para interpretar sonhos. É tanto que quando surge o primeiro sonho de Nabucodonosor, e que Daniel é levado à presença do rei, capítulo 2 do livro de Daniel, versículo 19 a 22, o rei sonha com algo extraordinário, uma visão bem escatológica, mas a situação era difícil para os magos, os adivinhos e os intérpretes da corte de Babilônia, porque o rei chama a todos diante de si e diz: eu sonhei um sonho, mas o sonho me escapou.
E eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei, que eu não me lembro mais, e a interpretação do que eu sonhei e não me lembro. E aí, meu irmão, minha irmã, aí só Jesus na causa, como dizia minha mãe. Aí só o Senhor entrando em ação, porque tem coisas, tem realidades, tem impossíveis, tem situações que só a mão de Deus entrando em ação, que só a graça, que só a ciência de Deus, que só o entendimento de Deus, que só as respostas que vêm de Deus, que só é dada, somente é dado àqueles que estão em contínua comunhão com o Senhor. E os irmãos sabem muito bem que Daniel é levado, todos os adivinhos, todos os sábios da corte foram ameaçados, seriam despedaçados de morte quando Daniel pede a Arioque, o que estava encarregado do controle de todas aquelas pessoas, pediu um tempo para que ele orasse ao Senhor. Eu acho interessante isso, irmãos, apesar de não ser o tema da mensagem, mas eu queria que você compreendesse um pouco mais dessa trajetória de Daniel. Porque Daniel pede um tempo para orar ao Senhor, glória a Deus. Tem causas impossíveis, tem problemas insolúveis nas nossas vidas, meus irmãos. Tem dificuldades que nós enfrentamos e coisas que às vezes estão no oculto, coisas que nós não temos nem conhecimento, o porquê disso, o porquê daquilo, porque sofremos isso, passamos aquilo. Nós nem temos entendimento de algumas coisas, não temos nenhum vislumbre, mas quando nós vamos diante do Deus do céu e oramos a Ele, a palavra do Senhor diz que Daniel orou ao Senhor e Deus lhe deu não somente a interpretação, mas também o sonho que o rei sonhou. Glória a Deus. E essa não é a mensagem, mas vocês sabem muito bem do que aconteceu. Depois desse sonho extraordinário, em que Daniel foi elevado a postos importantíssimos na corte da Babilônia, depois da interpretação magnífica daquele sonho, de tudo que o rei havia sonhado, e os irmãos sabem muito bem ali no capítulo 2, versículos 19 a 22, se você pudesse até mesmo acompanhar, quem sabe alguns versículos, o tempo é tão curto, meus irmãos, mas se você observar nos versículos de número 40 e diante, 46, glória a Deus, diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Glória a Deus. Pode ter certeza, tem segredos que só Deus revela, tem segredos que só Deus interpreta. Glória a Jesus. Mas, meus amados irmãos, depois de toda esta grande e maravilhosa revelação e interpretação, você chega no capítulo 3, aí vem a prova da fidelidade daqueles que eram amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de forno ardente, porque este mesmo Nabucodonosor, quem sabe ele se arrependeu de haver reconhecido Deus como Deus dos deuses e o Rei dos reis, e ele levanta uma estátua de ouro, e todos nós conhecemos essa história, e todos que não se prostrassem diante dela seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E aqueles 3 jovens, glória a Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tinham seus nomes sido mudados, eles dão uma prova de fidelidade ao Senhor, e quando são chamados diante do rei, mais uma chance para vocês agora se dobrarem e adorarem a imagem que eu construí. E os jovens disseram: olha, rei, é o seguinte, nós não vamos nos dobrar, nem tampouco adorar a imagem que o Senhor levantou. Embora que a fornalha esteja acesa, aquecida 7 vezes, nós não vamos adorar. E nós vamos estar aqui provando, dando prova da nossa fidelidade. Era essa a razão de tudo aquilo. E diz a palavra do Senhor que eles disseram ao rei assim: olha, fica sabendo o seguinte, pode jogar na fornalha, pode aquecer a fornalha, porque nós vamos lá mesmo na fornalha. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se não, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Glória a Deus. Jovens com um propósito. Glória a Deus. Eram jovens que tinham um propósito. E todos vocês sabem da história, que depois o rei ficou estarrecido. Ele ficou
impressionado, porque os homens que lançaram os jovens na fornalha, eles foram consumidos, dada a quintura daquela fornalha ardente. Meus irmãos, é impressionante, mas mesmo quando a fornalha da aflição nas nossas vidas é aquecida 7 vezes, o quarto homem entra conosco. O quarto homem estará lá na fornalha. É provável que alguns irmãos aqui estejam nessa fornalha aquecida 7 vezes, mas se o quarto homem estiver com você, você vai sair de lá e não vai nem cheirar fumaça e nem a fogo. Glória a Deus. E o rei disse: não foram 3 os que foram lançados, eu estou vendo 4. Glória a Deus. É a figura do quarto, é como a figura dos deuses. Lá estava o Senhor naquela fornalha. A prova da fidelidade. Meus irmãos, numa sociedade defeituosa, o que faz a diferença não é a fornalha que está aquecida 7 vezes, não é a imagem que foi levantada, não é a multidão, não é a maioria que segue, que se prostra. O que faz a diferença são aqueles que abrem mão de tudo, que se arriscam e vão para a fornalha, mesmo aquecida 7 vezes, mas eles não são consumidos, porque o Senhor está com eles, e é essa a grande diferença no meio desta sociedade. Meus irmãos, agora no capítulo 4, aí você vai encontrar também outras revelações gloriosas. A loucura do rei Nabucodonosor, uma grande e extraordinária visão. Ele viu a visão daqueles 4 reinos, aquela maravilhosa estátua, que a cabeça era de ouro, os braços e peitos de prata. Depois ele viu o ventre e as coxas de bronze. Era alguma coisa extraordinária, pernas e pés de ferro e de barro, apontando. Depois Daniel chega e dá a interpretação: olha, o rei, você ouviu aí, reinos que dominarão. Ele falava do império babilônico, ele falava também do império medo-persa, do grego e do romano. Mas isso, irmãos, a história vocês já sabem muito bem. Mas Nabucodonosor, diz a palavra do Senhor, que a quem ele queria dava vida, e quem ele queria, ele tirava a vida. Quem ele queria, ele exaltava, quem ele queria, ele abatia. E diz a palavra do Senhor, que Daniel disse: olha, rei, essa cabeça de ouro que foi cortada é o Senhor. Depois ele viu essa visão da loucura do rei, a visão de uma grande árvore. Vem outra visão como aquela grande árvore. Essa visão aqui do capítulo 4 já também. A visão da grande árvore. E Daniel disse: olha, rei, essa árvore é o Senhor. É uma árvore que as aves do céu vinham e se aninhavam, todos vinham, todos prestavam culto e reverência. O Senhor abatia quem queria, e a quem queria exaltava. E eu estou vendo também, dizia Daniel, que a raiz não vai ser de todo arrancada, esse reino vai ser restituído a você, até que você reconheça, deixe essa soberba e reconheça que há um Deus no céu. Esse reino vai passar de ti. E Nabucodonosor ficou impressionado com aquilo. Diz a palavra no capítulo 4 que 1 ano depois, ele estava andando no palácio, de repente ouviu uma voz: chegou o tempo, passou o teu reino. Tu vai ficar comendo como os animais, como o irracional, teu corpo será molhado pelo orvalho. Gente, irmão, que se exalta, que pensa que alguma coisa Deus bota para comer capim, é impressionante. Aquele pessoal que quer ser o rei da cocada, sabe? Pensa que alguma coisa, que tem alguma coisa, que sabe alguma coisa, que é importante, que possui alguma coisa. Aí Deus disse: olha, Nabucodonosor, até que tu reconheça que há um Deus no céu, você vai ser molhado pelo orvalho, tuas unhas vão crescer. O recado duro, irmãos, para um homem receber. 1 ano depois, se cumprir aquela palavra. Fugiu do entendimento, ele perdeu toda a noção. E eu não tenho dúvida que aquilo veio da parte do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, no capítulo 4, você encontra o desfecho desta grande e maravilhosa mensagem. No versículo de número 27 diz assim: aceita o meu conselho, se desfaz dos teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Aí o versículo continua, o 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, um ano. Andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Ah, camarada incrédulo, irmão, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na sua boca, diz a Bíblia. Na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Quando a voz, irmão, do céu fala é uma coisa, quando ela cai é outra coisa. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva com os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia ervas com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo com as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Mas ao fim daqueles dias, aí agora já é outro homem, glória a Deus. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. O homem se converteu, irmão, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Glória a Deus. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão, e que ele diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, glória a Deus. Irmão, vocês têm dimensão do que é isso aqui? Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Dito isso, vamos começar a mensagem. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, 44 anos reinou Nabucodonosor. Quando ele exaltou, Deus o abateu. Lhe substitui Nabonido, o filho, como corregente Belsazar. E de repente, Jerusalém estava cercada, era opressão terrível durante o reinado do sucessor de Nabucodonosor. Crimes, assassinatos, uma onda de sangue tremenda. Os irmãos que depois puderem estudar um pouco dessa história, vocês se surpreenderão. A situação reinante, veio o Império Medo-Persa, confederados, cercam Babilônia. O cerco já se prolongava, e Belsazar, enquanto Nabonido ficava nas campanhas fora, ele estava no palácio real. Ele programa um banquete profano, como que para dar um ânimo, como que para motivar os nobres. A cidade era praticamente inexpugnável, as muralhas eram indestrutíveis. No meio da cidade passava o rio Eufrates, e o Império Medo-Persa. Um general persa chamado Guibaro, ele arquitetou um plano terrível, desviou em algum momento, em algum lugar, as águas do Eufrates, e diminuiu o curso. E enquanto Belsazar se banqueteava com os vasos sagrados da casa do Senhor, esquecido do que o seu pai fizera, do que tinha acontecido com ele,
o exército persa entra na grande Babilônia de repente. Naquela ocasião do banquete, lá estava, naquela grande cidade, naquela sociedade defeituosa, havia um homem que andava em retidão com Deus. Glória a Jesus. Isso fez a diferença naquela ocasião. Enquanto o banquete transcorria, uma mão aparece escrevendo na parede, na estucada do palácio. Você está com a Bíblia aberta agora, capítulo 5. E é interessante que a mão escreve, e você pode acompanhar o que ela escreve: Mene, Mene, Tekel, Farzim. E esta é a interpretação: contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, que é o plural de um Farzim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Só que antes de entender-se esta escritura, o rei ficou trêmulo, diz a palavra, que não havia força nem ânimo, o seu semblante empalideceu. E a rainha mãe informou a Beltesazar o que nós lemos hoje no versículo 12. Ela diz: olha, há no teu reino um homem, versículo 11, que tem o espírito dos deuses, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. E o versículo 12: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs por nome Beltesazar. E no versículo 14 ele disse assim, então, versículo 13: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito. Ele já tinha ouvido dizer ao respeito de Daniel. A própria rainha mãe sabia de Daniel. Todos sabiam de Daniel. Ele era dos príncipes. Chegou a gerenciar naquele reino muitas prefeituras. E era um homem que, apesar de estar na direção de 70 delas, ainda tinha tempo de orar 3 vezes ao dia. Tem irmão que não tem nenhuma prefeitura para cuidar e não ora nenhuma. Mas Daniel conseguia orar. Ele conseguia orar. E quando a mão começou a escrever, os dedos de mão de homem escrevendo na parede aquela escritura, que o rei foi informado, chama Daniel, oferece-lhe presente, porque, meus irmãos, vou dizer uma coisa: quando a mão de Deus escreve, só quem conhece a Deus pode interpretar. Quando é o dedo de Deus que escreve, só Deus interpreta. Glória a Deus. Lá estava um homem sem defeito, naquela sociedade defeituosa. Eu queria compartilhar com os meus irmãos sobre a vida daquele homem, e eu creio que assim o Espírito do Senhor vai estar falando das nossas vidas. Um homem que não abriu mão das suas convicções, que resistiu todas as investidas para que ele pudesse abandonar o seu Deus. Refletir como crentes, representantes do Senhor aqui, temos nos conduzido no meio desta sociedade defeituosa. Claro que nós não estamos generalizando. A primeira coisa que Deus me falou era que Daniel tinha uma história de vida. E eu sei que você também tem uma história de vida. A rainha mãe sabia quem era Daniel, que ele tinha um espírito excelente, entendimento, luz, sabedoria, ciência, explicando os mistérios, dissolvendo dúvidas, interpretando sonhos. Não era, meus irmãos, alguém desconhecido. Ele tinha uma história. Era alguém que havia chegado
alguém que havia sido confrontado para comer do manjar do rei, estar à sua mesa, beber do seu vinho, ele disse: não, eu não vou me contaminar. Glória a Deus. É alguém que tinha uma história na sua vida. Ele foi achado ali naquele palácio, ele foi chamado por Deus para aquele momento, porque ele tinha uma história. E eu sei que você, como servo e servo do Senhor, também tem uma história. Talvez em algum momento da sua caminhada, quem sabe, você não se portou como Daniel, mas você tem uma história. E o Deus do céu é aquele que ainda te chama, que te dá uma chance, uma oportunidade. A história de Daniel, meus irmãos, como a história de tantos homens e mulheres na Bíblia, foi construída com muito sofrimento, com luta. O caminho da renúncia, como é o caminho de cada cristão, o caminho que você leva uma cruz, que nega-se a si mesmo. O irmão perguntou: pastor, o que é levar a cruz? A cruz é o caminho da renúncia. Glória a Deus. Que definição simples. Quem não se lembra de como ele rejeitou os manjares do rei e desafiou a ser experimentado, de não provar daqueles manjares, para não trair o seu Deus. Todos nós, como homens e mulheres na sociedade deformada que nós vivemos hoje, e defeituosa, todos os dias os manjares estão à mesa na nossa frente. A corte nos impressiona, está em autoridade, em poder e mando, sucesso, ser amigo do rei, conhecido do rei, estar à mesa do rei, desfrutar dos favores do rei. Tudo isso parece ser muito atrativo, mas eu quero te dizer, o que vale mesmo realmente a pena é conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nos habilita a viver no meio desta corte. Quem não se lembra de José, glória a Deus, de como ele sofreu, de como ele foi maltratado, de como a túnica que seu pai lhe deu, aquela primeira túnica, depois foi manchada de forma criminosa e traiçoeira pelos seus irmãos, com sangue de animais, para dizer que ele tinha sido estraçalhado por uma fera. E como o pai e a mãe sofreu terrivelmente, e depois ele foi vendido aos midianitas, depois de sair de um poço, e de como escravo na casa de Potifar, e depois traído novamente, e depois na prisão no Egito. E como o Senhor o tirou de lá e colocou na presença de Faraó, glória a Deus. A história de uma pessoa, irmãos, não acontece da noite para o dia. É algo que vai sendo trabalhado. Tenha paciência que Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você esteja no deserto agora, mas Deus está trabalhando. E depois José sai, está na presença de Faraó, glória a Deus. E depois os irmãos conhecem muito bem, vem um sonho, Deus lhe dá graça para a interpretação. E depois aquele homem já é levado ao segundo na corte de Faraó. E depois os seus irmãos voltam, e depois vem uma segunda túnica, glória a Deus. Mas já era diferente. Uma história de vida. Era isso que acontecia com José, com Paulo e com tantos outros. Mas meus irmãos, foi uma história construída com muita luta. Não imaginamos, irmãos, o quanto Daniel teve que enfrentar e suportar e lutar para ser um servo, um homem de Deus, que faria a diferença naquela hora crucial na história do povo de Deus ali em Babilônia, porque o povo estava cativo, o remanescente estava lá. Mas agora observe, Daniel decidiu não se contaminar. Vamos dizer todos juntos: Daniel decidiu não se contaminar. Daniel 1:8 está lá a palavra, ele decidiu. Então assentei no meu coração não se contaminar. Daniel não se contaminou porque tinha compromisso com Deus. Quem pode dizer um amém para Jesus? Amém. Se você não se contaminar, meu querido irmão e irmã, Deus tem um projeto para a sua vida. Mas se você abre mão das suas prerrogativas espirituais e aceita ser infeccionado por toda essa contaminação do mundo, o projeto que o Senhor tem para a sua vida estará sendo comprometido, adiado ou quem sabe até mesmo cortado. E você vai entender no final da mensagem, quando eu terminar concluindo sobre a mensagem escrita na parede. E mais do que isso,
Daniel acertou no seu coração não se contaminar. Deus tem um projeto com a sua vida. Deus tem traçado um plano para a sua vida. Tem um dos nossos hinos queridos que o Vitorino Silva cantava, e alguns aqui lá cantam. Deus tem um plano para cada criatura. Oh, glória a Deus. Daniel, meus irmãos, quando se propõe a revelar e interpretar mais um sonho agora de Beltsazar, ele disse: se você interpretar, eu tenho presentes para você, eu tenho dádivas e dons e riquezas. Mas, meus irmãos, Daniel não era motivado por recompensas materiais ou pessoais. Muita gente nessa sociedade defeituosa abre mão de andar pelos caminhos da perfeição em Cristo por causa da recompensa material e pessoal, daquilo que lhe atrai, daquilo que lhe satisfaz, daquilo que lhe dá prazer, que lhe impressiona, algumas coisas que você ambiciona. Mas Daniel não, fica com os teus presentes, fica com as tuas dádivas, fica com os teus dons, e eu vou dar a interpretação do sonho de graça. Irmão, se você está com a Bíblia aberta, você encontra isso no versículo 17, 5 e 17 de Daniel. Uma coisa que me chama a atenção de Daniel, meus irmãos, é que ele amava a Deus o suficiente para fazer o que é certo. Você ama a Deus o suficiente para fazer o que é certo? Algumas mãos não se levantaram. Levante pela fé. Quem ainda não levantou, eu vou dar mais uma chance. Levante sua mão agora. Daniel tomou esta decisão. Ele amava a Deus o suficiente para fazer o que é certo. Glória a Deus. Se eu vou te acumular de presentes, entrega aqui a mensagem. Você tem dons e dádivas. Meus irmãos, esse não é o nosso grande desafio? A nossa grande motivação? Nós amamos o Senhor o suficiente para fazer o que é certo? Não é essa a nossa grande realidade, o nosso grande problema? O nosso grande desafio? Porque nós sabemos o que é certo e muitas vezes não conseguimos fazer o que é certo. E o errado, que a gente sabe que está errado e não é certo, nós assumimos com ele nenhum compromisso. É isso que nós fazemos. Era isso que amargurava o apóstolo Paulo. Era isso que entristecia o coração de Paulo. A gente sabe o que é certo, mas não consegue fazer o certo. Sabe que não é certo se comprometer com algumas coisas deste mundo, mas se compromete. Sabe que não é certo colocar-se diante de algumas coisas, mas se coloca. Sabe que não é certo colocar os seus olhos diante de algumas coisas, mas coloca. É isso que se vê. Sabe que é certo não ler. Sabe que é certo não se acompanhar. Sabe que é certo não ir a alguns lugares, mas é isso que as pessoas fazem. Daniel amava a Deus o suficiente para fazer a coisa certa. Se alguém me ama, disse Jesus. Diga comigo, se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Glória a Deus, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, faremos nele morada. João 14, 23. Aleluia. Eu estava meditando nessa mensagem: Senhor, eu te amo, glória a Deus, eu te amo, Jesus, me ajude a fazer o que é certo. Porque você vai se surpreender no final da mensagem, quando você sabe o que é certo e não faz o que é certo. Beltsazar sabia de todas as coisas. Ele sabia quem era Daniel. O seu pai tinha sido confrontado quando ele exaltou a Deus e caiu da sua soberba, do seu pedestal. Ele disse: agora eu sei que há um Deus no céu. Será que precisa vir a catástrofe, o sofrimento, a invasão, a destruição, para a gente fazer a coisa certa? Será que é preciso sermos afligidos com algumas coisas para poder fazer a coisa certa? Será que é preciso primeiro sofrer bastante, padecer, quebrar a cara para fazer o que é certo, sabendo que já é certo? Não é difícil dar glória a Deus com um negócio desse, irmãos.
Pois é isso que a gente acaba às vezes fazendo. Mas Daniel amava o Senhor o suficiente para fazer o que é certo. Glória a Deus. Uma coisa que me chamou também a atenção aqui nos versículos 23 e 24, foi o que feriu o coração do Senhor. Foi porque Beltsazar, para mostrar a sua grandeza, ele desafia Deus. Irmãos, é perigoso desafiar Deus. Ele tomou os vasos sagrados da casa do Senhor, que veio lá de Jerusalém, estava se banqueteando com as suas concubinas naquele banquete profano. E Daniel quis dizer em outras palavras para Beltsazar, que ele não usaria o que era dedicado a Deus para propósitos pecaminosos. E era exatamente o que Beltsazar estava fazendo. Versículos 23 e 24 do capítulo 5. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu esta escritura. Meus irmãos, isso é um recado para nós hoje. Deus não vai mais escrever na parede desse templo a escritura, nem vai descer um anjo do céu e se postar aqui. Você imagine se chegasse um serafim, ou serafim não, que já tem asa demais, é difícil até entrar, quem sabe. Só um anjo mesmo, se postasse aqui, para passar em revista, quem sabe fazer uma avaliação, a metade da assembleia morria logo do infarto, irmão, fulminante, apavorado. Provavelmente, eu estou olhando aqui essa palavra, e você também. Daniel não usou o que era dedicado ao Senhor com os propósitos pecaminosos. E eu pergunto, e nós, o que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos usando os dons poderosos de Deus? Como nós estamos usando os talentos que o Senhor nos deu? Alguns vasos preciosos, porque nós somos vasos de barro, sim, como diz 2 Coríntios 4, 6 a 10. Mas dentro desse vaso de barro há um tesouro de inigualável valor. Homens fracos, inúteis e pequenos de barro, mas dentro desse vaso há um tesouro de inigualável valor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas o vaso é de barro. Como é que você tem dedicado este vaso a propósito profano? Você tem dedicado estes vasos que são do Senhor, foram consagrados para Ele, e você está bebendo do vinho da prostituição nestes cálices. Você está frequentando lugares que são promíscuos. Você está acessando o que não presta. Você está vivendo uma vida dupla. Na igreja é um santo, quando sai da igreja desmunheca mesmo, e peca mesmo. Precisa ser mais claro do que isso. E aqui dentro você tem que se endireitar, meu amigo. Não dá para ficar. Está profanando os vasos da casa do Senhor. É isso que o diabo quer. Mas Deus tem levantado Daniéis. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem se comprometer com Deus para não usar os vasos sagrados da casa do Senhor e profaná-los? O que é dedicado a Deus não pode ser usado com propósitos pecaminosos. Não entregueis os vossos membros à prostituição, porque o que se junta com a prostituta faz um só corpo com ela. Que comunhão há a luz com as trevas, Cristo com Belial? Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Fostes comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios 6 e 20. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.
aqueles que não se contaminarem. Aleluia. Eu imagino, irmãos, Daniel, em torno de 80 anos, estava lá naquele palácio fazendo a diferença, porque era um homem de oração. Você quer viver mais? Você quer ser uma pessoa de sucesso e abençoado? Glória a Deus, seja um Daniel. Seja um Daniel, glória a Jesus. Você quer conhecer os mistérios de Deus, as revelações de Deus? O segredo está aqui. Aleluia. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele disse: não peço que tire do mundo, Senhor, mas que o livre do mal. E é assim que a igreja vai caminhando, como sal da terra, como luz do mundo, no meio de uma sociedade defeituosa. No recente debate na televisão, estava lá um babarolixá, não sei mais quem, estava lá não sei mais quem, e estava lá o pastor também, e que eu admiro porque é uma voz que tem coragem de falar. Mas as pessoas querem marchar juntos, o pai de santo junto com o pastor, junto com o padre, junto com o espírito, junto com o macumbeiro, e vamos marchar, vamos marchar. É exatamente aí onde está a diferença. O problema não é marchar para Jesus, nem marchar com essas pessoas, mas é com quem nós estamos marchando. Nós estamos marchando com Cristo. E eu me lembro do texto da palavra do Senhor, Zacarias ou Malaquias 2, que diz que a filha de Sião andava de mãos dadas com a filha de Babilônia. Isso era o que o profeta estava falando. Depois os irmãos confiram, logo no capítulo 2, por ali, ou Zacarias ou Malaquias, acho que Malaquias. Confiram. A filha de Sião é a igreja, e Babilônia é o mundo. Esse namoro é impossível. A igreja e Babilônia. Por isso que a grande Babilônia caiu. Ela caiu. Caiu naquela época e cairá no futuro. Mas aqueles que não se contaminam, está aqui a palavra do Senhor, 1:17, glória a Deus, de Daniel. O Senhor dá os seus mistérios maravilhosos. Deixa eu concluir falando sobre a mensagem escrita na parede, e os irmãos agora entenderão um pouco mais. Essa mensagem escrita na parede, aí do capítulo 5 de Daniel, versículo 18 até o 22, é para todos os que insistem em desafiar a Deus. Irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito nós teríamos sido consumidos pela sua ira. Glória a Deus. Essa mensagem escrita na parede, que nós sabemos que hoje essa palavra, ela está escrita, é nos nossos corações. Essa mensagem escrita é para aqueles que têm se esquecido de Deus e se deslizam de um para outro caminho, ou então para um modo de vida pecaminoso. Foi isso que aconteceu com Beltesazar. É um sinal de alerta que o tempo do julgamento está chegando, e chegou mesmo para Beltesazar, e chegará para todos nós. Não adianta, porque nós não vamos enrolar a Deus. O tempo vai chegar em que o cerco se fará, e se houver uma brecha, o diabo entrará e tomará uma posição legal, e o Senhor nos manda vigiar e estar alerta. Essa mensagem na parede, irmãos, nos fala também como um sinal de alerta à nossa conversão, e nos diz assim: peça perdão a Deus. Os irmãos se lembram que foi que Daniel disse a Beltesazar? Olha, há certas coisas, ou melhor, disse a Nabucodonosor, há certas coisas para que se prolongue esse império, os teus dias. Era isso que ele estava dizendo. É um convite à conversão, para que nós nos voltemos para o Senhor, peçamos perdão e voltemos a viver segundo os padrões da justiça de Deus, irmãos. Os padrões da palavra do Senhor. Eu estava pensando ainda sobre esse texto, e os irmãos veem muito bem o que aconteceu. Abra sua Bíblia no capítulo 5. E tu, seu filho Beltesazar,
Não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Essa é uma das grandes questões. É porque nós sabemos das transgressões que estão ao nosso redor, nós sabemos do pecado que tão de perto nos rodeia, nós sabemos dos embaraços dessa vida que estão ao nosso redor, e que nos cercam, e que nos manietam, e das tribulações, e das tentações destrutivas de Satanás. Eu queria já convidar você para sexta-feira no culto de doutrina, uma palavra sobre essa realidade, esse cerco da tentação. É uma revelação de Deus para a sua vida. É isso que eu estou meditando. Mas guarde no seu coração. Ele mesmo, conhecendo tudo isso, não humilhou o seu coração, ainda que soubesse de tudo. Então foi enviada aquela palavra. A escritura na parede para Belsazar pode ser também para nós a mesma escritura, porque para ele foi eu diria, o epitáfio daqueles que se recusam a reconhecer Deus como seu Senhor, a sua palavra, a sua justiça. Porque diz a palavra de Deus, que naquela mesma noite, não foi no outro dia, meus irmãos, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos judeus. Alguns estudiosos, alguns falam que a opressão era tão grande, que quando os primeiros soldados estavam dentro de Babilônia, a própria população correu e abriram os portões, e Ciro entrou triunfalmente e foi acolhido. Ao que tudo indica, parece que somente o rei e parte da corte foram assassinados naquela ocasião, mas foi a última noite, foi o último banquete de Belsazar, rei dos caldeus. Que o Senhor Deus nos guarde, meus irmãos, que Ele nos ajude a vivermos segundo a vontade do Senhor, de forma perfeita, em meio a uma sociedade defeituosa, em uma sociedade corrompida, e fazermos como diz o apóstolo Paulo a Tito, a sermos luzeiros, como astro do mundo, pelo que renunciando toda a impiedade, vivamos neste presente século de forma justa, digna e piedosa. Glória a Deus. Irmãos, é isso que a sociedade não aceita, é isso que a sociedade não quer. Os padrões da sociedade querem aproximar, querem infiltrar-se, querem fazer uma espécie de acordo, de parceria. Mas eu posso ser evangélico, mas eu também posso ser evangélico e posso cair na gandaia. Eu posso ser ovelha na igreja e de repente, quando eu estiver bem enjoado daquele capim verde junto aos pastos verdejantes do Senhor, que eu tivesse vontade de entrar na carne, então eu caio na gandaia, já não sou mais ovelha, tiro aquela capa e já sou lobo devorador. Mas não funciona assim com Deus, glória a Deus, porque aqui é o rebanho do Senhor. Este lobo que estava em você já foi destruído pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem não vai aparecer mais na parede do teu quarto, nem na tua casa. Ela já está escrita no teu coração. Aleluia. E você conhece essa palavra. Portanto, meu amado irmão, ainda há tempo, antes que naquela mesma noite, antes que chegue o dia do juízo do Senhor, contado foi o teu rei. Já é outra mensagem. Pesado foste na balança e achado em falta. Então eu vou dividir agora. Aí Deus vai e divide o reino. Acaba-se o império, acaba-se a glória, vai tudo embora. Meus irmãos, não vale a pena profanar o vaso sagrado da casa do Senhor. Você é vaso sagrado da casa do Senhor. Não vale a pena profanar este vaso.